Aqui está sua filha amada. Obrigada, Jesus, pela vida da tua filha, serva, boa e fiel. Aquela que o Senhor se agrada do teu coração. Aquele que tem um coração rendido e quebrantado, o Senhor não despreza. Senhor, usa a tua filha como instrumento. Libera aquilo que precisa ser liberado nessa noite. Semente, Senhor, em cada coração, para que venha dar frutos, para que venha alcançar outras vidas, papai. Enche conforme a tua vontade e o teu querer. Guarda ela do alto da cabeça à planta dos pés e tudo que leva o nome dela. Guarda esse ambiente, papai, para que nada, nenhuma distração venha roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. A graça e a paz, amada igreja. Louvado seja Deus. Há poder no nome de Jesus. Você cantou nessa noite? Você crê no que você cantou? Há poder no nome de Jesus para curar, para libertar, para levantar aquele que chegou aqui abatido, desanimado. O nome de Jesus é poderoso sobre nós. Amém? Eu já queria pedir para o pessoal da mídia projetar o tema dessa noite para nós da palavra. E nessa noite é uma palavra de encorajamento. Você precisa de uma palavra de encorajamento? Como nós precisamos, né? Uma palavra que traz paz, que traz alívio ao nosso coração. E é uma promessa de Deus para a nossa vida. A gente gosta muito, né, de orar e o profeta falar com a gente, mas a melhor coisa é quando Deus fala diretamente conosco. Quando Deus fala através de sua santa e poderosa palavra, Ele mesmo traz a promessa, porque você sabe que Ele não vai mentir e essa promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu vou pedir para você, o tema já está aqui, ó. Eu vou com você. Respira nesse tema nessa noite. Eu vou com você. Ele vai comigo e com você. Ele vai conosco. O grande El Shaddai, o poderoso Adonai. Ele vai conosco, amém? E nessa noite eu quero te convidar a abrir a Bíblia, bem facinho, hein? Bem no começo. Vamos lá em Êxodo 33. Eu vou pedir a projeção na NAA, mas vocês podem ler na de vocês, não tem problema. Eu vou fazer 33. Êxodo 33, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Antes eu quero explicar para vocês, o êxodo, para quem não sabe, essa palavra significa saída. Saída da onde? Saída do Egito. Quem saiu de lá? O povo de Deus que estava escravizado por 400 anos num governo do faraó, adorando outros deuses, fazendo um monte de coisas que desagradavam o Senhor. Eles estavam debaixo de um jugo de escravidão e moldados ao sistema do Egito. Então aparece Moisés, o Salvador, o resgatador daquelas pessoas, e nós vamos ler exatamente sobre isso. Depois de 400 anos de escravidão, pensa nisso, 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito, Moisés vem, mandado por Deus, porque Deus ouviu o clamor do povo, e vem para libertar essas pessoas. E nesse processo de libertação, que vocês sabem muito bem, que teve o Mar Vermelho, que teve perseguição, que tinha muitas coisas que aconteciam no deserto, que demorou muitos anos, mas tinha uma terra prometida para Moisés levar esse povo. Só que durante esse percurso, muitas coisas aconteceram. E a leitura que eu vou fazer nessa noite é sobre um diálogo entre Moisés e Deus, sobre uma das coisas que aconteceu no trajeto, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, vamos lá, no versículo 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então, Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Vou repetir a palavra. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Promessa de Deus, hein? Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Paizinho, nós estamos aqui diante da tua palavra poderosa, que aquece nosso coração, que está falando já ao nosso espírito, ao nosso entendimento. Então, Pai, eu te peço que o Senhor venha dialogar com o nosso coração nessa noite.
assim como o Senhor dialogou com Moisés, nessa conversa tão preciosa, que o Senhor venha falar conosco. Repreendemos as distrações, repreendemos, Pai, em nosso meio agora, toda preocupação com a mensagem que está chegando. E, Pai, que a nossa preocupação seja com a mensagem do céu que está caindo sobre nós nessa noite. Pai, fala ao nosso entendimento. Cessa as vozes que não pertencem ao celeste. Cessa agora, Pai, em nome de Jesus, toda a confusão de mente, todo, Pai, devaneio de mente, enquanto a sua palavra está sendo pregada. Não deixa que nada roube, Pai, a semente do nosso coração, mas faça ela florescer e crescer, Pai, em nome de Jesus. E mais uma coisa eu te peço, Senhor, nós estamos falando da tua presença nessa noite. Enquanto a sua palavra vai sendo pregada, que a tua Shekinah encha o nosso coração, a presença de Deus manifesta, encha o nosso coração e que a gente possa sentir o teu doce toque sobre nós, Pai, o teu falar e o teu ministrar, em nome de Jesus. Amém. Nessa palavra tão linda, nessa promessa, vocês viram aqui que tem uma conversa. Deus respondeu, Moisés replicou, é um diálogo íntimo, é um contexto de uma conversa entre Deus e o libertador do povo de Deus, Moisés, escolhido por ele. E o que ele estava conversando aqui com Moisés? Moisés tinha uma missão, eu falei agora há pouco para vocês, de levar este povo até a terra prometida. Mas o próprio Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo é de dura cerviz. Esse povo, ele estava dizendo, é cabeça dura, é coração duro. Mas Moisés foi obediente, fazendo tudo que Deus ensinava para ele, dava direção, e ele foi chamado para ficar 40 dias no Monte Sinai. Estão comigo? Amém? 40 dias no Monte Sinai para receber as revelações, as leis de Deus, os mandamentos. Neste tempo em que Moisés sobe para o cume do monte, para estar lá com Deus, ouvindo e para trazer as direções para as pessoas, povo de Deus, o que acontece? O povo começa a ficar impaciente. Poxa, esse líder não vem? Quem que nós vamos adorar? Lembra que eles estavam na cultura do Egito? E que no Egito tinham vários deuses? E eles, muitas vezes, tinham vontade de retroceder para o Egito. Mas, nesse momento aqui, o povo fica impaciente, começa a pressionar Arão, que é irmão de Moisés, e pede todo o ouro. Vamos juntar o ouro de todos aqui. Pega pulseira, brinco, pega tudo que tem e vamos transformar num bezerro de ouro para ser adorado. E fizeram isso, e festejaram muito, adorando aquele Deus que não podia fazer nada por eles, porque o Deus único e verdadeiro já estava fazendo, já estava ensinando ali as leis que salvariam a vida deles. E quando Moisés, então, desce, o que acontece? Ele vê que o povo praticou um pecado de idolatria. O que é idolatria? Você colocar qualquer coisa, não é só o bezerro de ouro. Tem muitos bezerros de ouro hoje no nosso meio. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus para ser adorado, venerado e amado. E isso gerou no coração de Deus, nosso Pai, uma quebra de aliança. O povo de Deus quebrou uma aliança e Deus se sentiu ali naquele momento totalmente desonrado. Ele foi trocado por um bezerro de ouro que não falava e nada podia fazer por eles. E aí ele dá uma notícia devastadora para Moisés, que daí entra essa palavra de hoje. Ele dá uma notícia, ele diz, Moisés, eu não irei com vocês. Ele falou, esse povo é cabeça dura, esse povo é dura cerviz, rebeldes, eu não vou mais. E Moisés já estava acostumado com essa presença santa, porque essa presença que estava conduzindo esse povo até a terra prometida. Eu vou enviar um anjo. Você vai com o meu anjo se você quiser ir com esse povo. Aí Moisés fala para ele, não, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui, não mande a gente ir. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Não que o anjo não possa fazer nada, mandado por Deus pode, mas Moisés estava querendo ali naquele momento a presença santa, gloriosa e poderosa de Deus. E aí, então, ele fala, se a tua presença não for, eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum, porque Moisés, ele tinha plena convicção, amada igreja, que nada adiantaria ele conquistar, nada, presta atenção, nada, não adiantaria conquistar nada de bens materiais, de sucesso, de fama, de seguidores, de medalhas, de nada disso,
nem dinheiro, nem outras bênçãos quaisquer que sejam, se a presença de Deus não estivesse com ele. Ele poderia conquistar a terra, mas sem a presença de Deus aquilo seria nada. Não faria nenhum sentido ter sucesso na vida, conquistar muitos bens, ganhar muito dinheiro, mas estar sem a presença. Porque a presença para Moisés era fundamental. Então o que Moisés faz? O líder, ele prioriza, ele honra a presença celestial. Ele entra num diálogo ali de total dependência de Deus. Total dependência. Moisés sabia que se ele tentasse qualquer coisa na vida dele sem essa presença, seria, fracasso, derrota. E sem Deus, seria impossível ele conquistar qualquer coisa. Até poderia conquistar, mas a vitória certa é só Deus quem dá. A vitória correta é só Deus quem dá para nós. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta juntar os tesouros nessa terra e perder o tesouro principal que é no céu. Deus então faz essa promessa linda para Moisés, porque ele viu que Moisés estava honrando ele. Eu irei com você. Eu vou contigo. Eu vou com você, Moisés. Eu vou te acompanhar. E além de te acompanhar, ainda vou te dar descanso nessa situação. Mas porque ele percebeu que Moisés estava honrando ele. Queria muito a presença dele. E qual seria esse descanso? Em algumas versões aí que vocês leram, a palavra descanso está traduzida como vitória. E é realmente isso. Esse descanso que Deus estava falando aqui para ele, eu vou com você, não se preocupe. Não vai ser o anjo, eu mesmo vou. Mas eu vou te dar descanso também, Moisés. Ele estava dizendo, eu vou te dar vitória. E aí, esse descanso, essa vitória, que eu quero explicar para vocês, não era sobre uma noite de sono que Moisés estava falando. Está todo mundo cansado, eu vou dar descanso, vocês vão dormir, vão repousar, vão acordar e vão acordar bem. Não era sobre isso. Nem de um dia de folga, que a gente gosta tanto, né? Como é bom um dia de folga para fazer as coisinhas da gente. Não era sobre esse descanso que Deus estava falando. Muito menos também sobre férias coletivas, que é uma maravilha, né? Que gostoso que é férias. Mas também não era. Mas era a certeza para Moisés de que quem estava à frente dele, quem estava à frente daquela caminhada, era quem daria paz, era quem daria alívio, era quem daria aconchego ao coração de Moisés e daqueles que queriam também chegar nessa caminhada até o fim. E mais que isso, Moisés queria dar alívio das pressões, amém? Quem precisa aí de alívio das pressões? E quantas pressões nós temos? Quantas pressões? De todos os lados. E o pastor Beto falou aqui domingo passado, o convite da graça. A Alexandra hoje falou aqui também do vinde a mim. Esse é o descanso que libera para nós, meus amados. É esse descanso que Deus está falando aqui na palavra. Que libera uma resistência física, uma resistência emocional, para a gente tomar a decisão correta quando a pressão está muito forte. É essa presença que garante que a gente vai estar resistente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para tomar a decisão certa daquilo que nós precisamos fazer. Não decisão errada, mas a certa. Então, o vinde a mim de Jesus, que já foi falado aqui hoje, ele continua ecoando. Jesus ainda continua dizendo para nós, vinde a mim. Solicita a minha presença, vem até a minha presença, que é aqui que você vai receber o descanso, porque é só nessa presença poderosa que a gente recebe um descanso que não tem nada a ver com sono, é um descanso sobrenatural, de um espírito em paz, de uma alma aliviada e das bênçãos divinas, que são tantas que nós temos durante o dia, que também foi falado aqui no início da abertura. Quantas bênçãos divinas nós temos? Na história da Bíblia, a Bíblia vai contar para nós de um homem da tribo de Levi, um levita, chamado Obed-edom, que ele ficou por 3 meses com a Arca da Aliança. Vocês sabem que na história a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Era a presença de Deus aquela arca. E ele recebe a incumbência do rei Davi de deixar essa arca na casa dele por 3 meses. E sabe o que a palavra diz sobre Obed-edom, a casa dele, a família dele? Que durante 90 dias, diga comigo, 90 dias, essa arca esteve lá. E ele foi tremendamente abençoado por Deus.
E a bênção era tão grande sobre a casa, sobre os filhos, sobre a família. Nesses 3 meses em que a arca esteve na casa de Obed-edom, que a bênção era visível. Todos ficaram sabendo. E o rei Davi, mais que depressa, queria levar essa arca para a cidade dele. Então, quando nós honramos a presença de Deus, o que acontece? A gente começa a perceber que o guia principal e mais importante da nossa vida não é o Google, não é o GPS que a gente liga, não é esse guia. Mas o guia mais importante da nossa vida chama-se presença de Deus. Deus à frente, para a gente enfrentar todos os problemas da nossa vida. Todos os problemas da nossa vida. Todos os problemas da nossa vida. E quando nós vamos a algum lugar, quando nós vamos aqui, vamos pensar, quando a gente vai a algum lugar, será que a gente tem a mesma atitude de Moisés? Se o Senhor não for, eu não vou? Será que a gente tem? Ele falou isso claramente. Se o Senhor não for, nem adianta nos enviar. Não envia a gente, eu não quero ir. Ou tem lugares que a gente não pode nem sequer chamar Deus para ir junto, e muito menos mencionar onde vamos. Será? Há lugares que Deus não quer ir conosco, amados. Há lugares que Deus repudia. E às vezes a gente quer estar enfiado naqueles lugares. Há lugares que Deus não quer que a gente esteja e nem quer ir junto com a gente. Isso é sério. É bom sempre conversar com Deus antes. E nós temos que aprender que nós não andamos sozinhos. Nós levamos uma companhia poderosa. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, mas sempre com a presença. Mas pensa sobre isso. Há lugares que Deus não quer que você esteja, que eu esteja, e Ele não quer ir conosco neste lugar. É gente de dura cerviz, é povo rebelde, é povo que desonra o Senhor. E mesmo que a fé de alguns aqui nessa noite esteja esfriando, talvez você venha para o culto, não sinto a presença de Deus. Não sinto a presença de Deus no louvor. Vou ler a Bíblia, não sinto a presença de Deus. Vou orar, não sinto a presença. Vou te dar um conselho nessa noite. Procure andar com quem gosta de andar com Deus. Porque tem gente que não está sentindo a presença de Deus, mas está andando com pessoas que também não gostam de andar com Deus. E se você andar com pessoa que não gosta de andar com Deus, você vai esfriar muito rapidamente. Então, quando você sente que a tua fé está fraquejando, porque a gente está suscetível a isso. As pressões da vida vêm violentas. Às vezes vem convites também de Satanás, e a gente fala um sim bem na hora com um sorrisão. Nem vai conversar com Deus para ver se realmente é para estar com aquela pessoa naquele lugar. Aquela pessoa anda com Deus? Não. Então preste atenção. Se a fé está esfriando, gruda em quem está com a brasa acesa. Gruda aí em quem anda com Deus. Gruda em gente que gosta da presença. Porque essa pessoa vai te motivar muito mais. Mas o contrário, minha amada igreja, também acontece. Anda com quem não gosta da presença para você ver. Rapidinho, está frio, está desmotivado. E é só Deus que pode dar essa segurança para nós, da total presença dEle. Na nossa vida, nós não temos segurança de nada. A única coisa que nos dá segurança é a presença de Deus. Ninguém aqui sabe se saiu de casa hoje e retorna muito bem, sabe? Não, mas a presença de Deus conosco garante que a gente vai voltar bem para casa. Porque essa segurança quem nos dá é o Senhor. Mas quando Deus está, quando Deus é querido por nós, presta atenção. Quando Deus é honrado na nossa boca, quando a gente diz assim que Ele é querido, que eu quero que Ele esteja comigo em qualquer situação que eu esteja, e que Ele também fale onde Ele não quer que eu vá, é a certeza que a gente tem descanso, é a certeza da vitória sobre nós, é a certeza da resolução do problema, porque quem anda com Deus sempre encontrará uma saída. Quem está com Deus não tem portas fechadas, e se tiver alguma porta fechada, Ele mesmo vai se encarregar de abrir. E a porta que Deus abre, homem não fecha. E a que Deus fecha, homem não abre. Por isso que essa presença é tão gloriosa na nossa vida. Então Deus vem nessa palavra de hoje, nessa promessa, e Ele acalma o coração de Moisés. Eu irei contigo, eu te darei descanso.
fica tranquilo, vai dar tudo certo. Era isso que Deus estava falando. Eu irei contigo. Essa promessa divina, ela está aqui nessa noite. E ela está acalmando corações aqui. Ela está dizendo para pessoas que entraram aqui com situações muito difíceis, situações que você olha e vê toda a impossibilidade. Ele está falando, Deus irá com você, eu vou com você. O tema dessa noite, eu vou com você. Eu mesmo vou te acompanhar nessa situação. Qual é a situação difícil que você tem para resolver? Qual é o problema que você chegou aqui nessa noite aflito, aflita, você está sem forças para lutar contra isso? Chama a presença de Deus para estar contigo. Chama esse Deus poderoso, invoca-me, a palavra diz. Invoca-me e eu te ajudarei. O Senhor está nos ouvindo nessa noite. Ele ouve as batidas do nosso coração. Ele sabe a nossa respiração como está. Ele sabe quanto de ar está faltando aí dentro do seu pulmão. Por quê? Porque está ansioso com amanhã, porque está preocupado com aquilo que não chegou. Ele vai à nossa frente. E quando Deus vai à nossa frente, amada igreja, Ele abre caminho, até mesmo onde nunca sequer foi aberto. Está fechado, existe uma mata, uma muralha. Ele abre caminho, a palavra diz, no meio do deserto, Ele faz correr um rio. Só Deus pode fazer isso. As batalhas são vencidas quando a presença de Deus é invocada. Os obstáculos são removidos, porque Deus vai à frente. Deus vai na frente. Nós gostamos de cantar essa música. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha. Canta. Ele trabalha. Com muito louvor. Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Ele está conosco de noite e de dia. Basta a gente crer. Ele será a nossa companhia. Sempre, se você invocar. Mas não esquece Ele guardado em qualquer lugar. Chama essa presença santa, Ele estará ao nosso lado. Ele irá com você. Mesmo que a segunda-feira amanhã esteja muita coisa te esperando, eu vou com você, é o tema dessa noite. Eu vou com você, filho. Eu vou com você, filha. Vou contar uma história para vocês, para ilustrar aqui um pouquinho. Em 2009, dia 2 de maio de 2009, foi o parto da Lorena, a minha filha número 2. E estava marcado para as 8 da manhã. Nós chegamos na maternidade, tudo prontinho, chegamos às 5 horas da manhã, como o médico pediu, e deu 8 horas nada, o médico não chama, deu 10 horas nada, é aquela demora, mas aí chegou a minha vez. Estava tudo atrasada, cesáreas no hospital. Quando chegou a minha vez, vocês, mulheres que já ganharam bebê, sabem que lá a gente fica totalmente vulnerável, não é? Você está ali na mão deles. Aí lava a barriga, prepara você, te deixa toda preparada para o corte, porque eu fui fazer uma cesárea. E estava ali tudo tranquilo, eu estava na paz de Cristo. A gente tinha orado em casa, no tempo da demora no quarto, eu e o pastor, nós ficamos orando. E quando eu entro, todos os preparativos, está tudo caminhando lá, todo o procedimento, vem um médico bem novinho, brincalhão, ele era um residente, ele estava aprendendo, ele chegou, não era o meu médico. Ele chegou e disse assim, oi, dona Adriana, tudo bem? Está tranquila? Eu falei, tudo tranquilo, estou em paz. Ele falou assim, então, seu médico não vem, por isso que atrasou. E ele me autorizou a fazer a tua cesárea, tá bom? Na hora eu pensei, Senhor, não falei nada, fiquei quieta, respirei fundo. Falei, Jesus, eu estou em tuas mãos. Eu entrei aqui confiando no Senhor e eu confio até o fim. Aí, ele continuou e foi pegando, colocando luva. Eu falei, nossa, o médico não vem mesmo. Mas a boca, ó, fechadinha. E o pensamento lá, ó, lá em cima. Aí ele falou assim, você não ficou nervosa? Nem um pouquinho nervosa? Eu falei, não, eu estou em paz. Aí ele falou assim, não acredito. Se eu falasse isso para qualquer mulher aqui que fosse ganhar, que o médico dela não estava aqui, que não ia fazer, e que um médico que ela não conhece, ela não ia querer fazer. Eu falei, não, mas é que eu não entrei aqui sozinha. Eu entrei com o Senhor. Aí fez a cesárea, mas não foi ele. Meu médico chegou, eles brincaram ainda com a situação. Mas isso é para ilustrar que quando a gente está com Deus, a gente não se abala. Poderia ter sido ele ter feito também.
e daria tudo certo, porque eu não entrei lá sozinha. Eu entrei confiando que Deus estava comigo. Lorena nasceu perfeitinha, cesárea perfeita, recuperação perfeita, louvado seja Deus por isso. Glória ao Senhor. E Deus, Ele sempre será a nossa melhor companhia. Pode ser qualquer situação, igreja. Deus sempre será a sua melhor companhia. Numa causa na justiça, quando você estiver diante do juiz, você lembra que aquele juiz está ali, mas existe um juiz acima dele, soberano, que está com você. E você também pode ter uma situação, um chamado de Deus que está vindo para a sua vida, um chamado de muita responsabilidade. Deus vai ser sua melhor companhia. Ele vai com você naquilo que Deus está te chamando. Pode ser um tratamento de enfermidade. Quem aqui passou por tantos tratamentos também já, nesse longo dos anos? Deus não estava com você durante todo esse tratamento dessa enfermidade? Deus está com você. Nessa crise financeira, que em nome de Jesus vai passar, porque Deus está contigo, Ele vai com você. Você está correndo atrás, Ele está indo com você. Nessa crise conjugal, eu sei, tem pessoas passando por isso. Deus está com você. Deus não quebrou a aliança. Quem quebra a aliança são os homens. Deus não quebra a aliança conosco. Crise emocional, Deus está com você. Seja entrar num centro cirúrgico, tem gente amanhã que já está pedindo para eu orar, que amanhã vai estar num centro cirúrgico. Deus vai contigo, Deus vai com você, a presença dEle é contigo. E você também tem que querer essa presença linda. Mudar de emprego, um novo de Deus, mudar de profissão, qualquer processo que você esteja passando aí, ou momento difícil, qualquer um deles. A promessa dessa noite é que Deus irá com você. Deus irá com você. Ele mesmo, Ele falou na palavra, eu mesmo te acompanharei. Tem versões que diz assim, eu vou te acompanhar e eu vou te dar descanso. Olha que coisa linda. Seja o que tiver que enfrentar. Mas quando você honra a presença de Deus, existe a honra à presença de Deus. É Ele mesmo que vai garantir o teu descanso. Mas existe uma coisa, a honra à presença. Honra a presença de Deus. Não saia sozinho. E a palavra dessa noite que queima no nosso coração aqui, é que nós temos uma companhia constante. Às vezes tem momentos da vida que ninguém pode entrar com a gente. Ninguém pode fazer um exame pela gente. Ninguém pode fazer uma cirurgia no lugar da gente. Mas nós temos uma companhia constante. E essa companhia constante, ela nos lembra nessa noite que nós não estamos sozinhos. Por mais que pareça fisicamente, mas a casa está vazia, mas eu como sozinho, eu durmo sozinho. Mas nós temos o sobrenatural de Deus, que é essa companhia constante. Em momentos difíceis da nossa vida, lembra sempre, Deus está. Ele está sempre ao nosso lado. Faça sol, faça chuva, Ele está com você. Tempestades ou dias bonitos, Ele está com você. No meio do deserto, Ele também estava com esse povo de Deus. E nós somos o povo de Deus hoje. Ele está conosco. Nos vales, nas montanhas, Ele está. Na bonança, na escassez, Ele está. Na saúde, na doença, Ele está. Na alegria, na tristeza, Ele está e Ele garante. Olha o que está acontecendo com o planeta. Tantos terremotos, né, gente? Mateus 24. Cumprimento de palavra. Terremoto na Venezuela, terremoto no Japão, terremoto na Colômbia, terremoto na Indonésia. Agora, ó, nesses poucos dias, alguém que saiu de casa, será que tinha certeza que voltaria? Nesses lugares onde teve terremoto, pensa sobre isso. Terremoto, só Deus pode parar ele. Só Deus tem o controle sobre a natureza. Ele está acima e Ele governa sobre a natureza. Então, por quê? Não crer num Deus que está acima e que governa os terremotos na terra. Ele faz o terremoto acontecer? Sim, Ele permite. E Ele faz o terremoto parar. Por isso, nessa noite, o que eu estou falando para vocês, não saia para lugar nenhum sem a presença. Se recuse a sair se Deus não estiver contigo. Vai na padaria, a gente tem esse costume lá em casa. Vai na padaria, né, pastor? Ora para sair para ir na padaria. Ora. Vai no passeio, ora. Pede a presença, pede a companhia de Deus. Nós já carregamos ela, mas Deus quer ser honrado, gente.
Deus quer que você reconheça que Ele vai junto com você, que Ele está com você, que Ele te dá os livramentos. A palavra dessa noite é que priorize aquilo que tem valor na sua vida. Valorize essa presença santa, gloriosa, que livra a gente do mal. Quantos aqui, os maridos vão viajar, vão para o trabalho, as esposas, os filhos para a escola, os pais saem para trabalhar, e a gente fica orando para que a família retorne bem, que os filhos cheguem em casa em segurança. É a presença de Deus. E mesmo naqueles dias que está tudo escuro, sabe aqueles dias que vem a escuridão sobre a gente? Dias de treva, dias que o luto chega, dias de amargura. Deus continua sendo a luz. Ele é a luz. Então Ele se manifesta. É só você lembrar dessa presença. E olha o que o Salmo 139, 7 e 8 diz. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Coisa linda, hein? Então morrer é lucro também, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, não é? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Mas se eu descer, se eu fizer a minha cama lá na sepultura, junto com os mortos, chegar a minha morte, o salmista Davi está falando isso, lá também Tu estás, Senhor. Olha que coisa linda. Então nós temos um Deus que se chama onipresente. Ele está presente. Deus está presente na sua vida. Deus está presente na minha vida. Deus está presente na nossa vida. Ele continua presente nos poços. Nos poços, porque Daniel estava no poço, a mulher samaritana estava lá perto do poço, tinha a presença dele. Na cova dos leões, Ele continua presente. Quando os leões querem nos rasgar aí no dia a dia, Ele está lá. Na fornalha da vida, Ele envia o quarto homem, porque Ele mesmo é esse quarto homem representado ali dentro da fornalha. Ele está lá. Nas tempestades, Ele está. Na travessia, seja qual travessia você esteja fazendo. E para finalizar, já caminhando para o fim dessa mensagem, por que nós estamos ouvindo essa mensagem hoje? Tem tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor, mas nós temos uma coisa muito boa. Nós temos a promessa que saiu da boca de Deus, que Ele vai conosco e que Ele nos dá descanso. Por isso nós estamos ouvindo essa mensagem. Nós vamos ver as coisas ficarem ainda muito piores, porque Mateus 24 é só o começo. Está falando lá que é só o começo das dores, os terremotos, as guerras, só o começo das dores de parto. A chegada de Jesus está mais próxima do que na época lá, do apóstolo Paulo. Está bem pertinho agora de nós, hein? E nós estamos ouvindo essa mensagem por quê? Deus quer dar descanso para nós, para a nossa alma, que muitas vezes fica atribulada, agitada com as notícias. Deus quer dar alívio, Deus quer dar vitória para nós. Nessa situação que tem roubado o sono, tem roubado o sorriso, tem gente que nem sorri mais, tem roubado a paz pelas dificuldades da vida. Deus está querendo te dar esse alívio nessa noite com essa palavra. E também porque Ele quer garantir para mim e para você que mesmo que a gente não tenha presença física de filhos, esposo, esposa, mãe, pai, nós temos a presença dEle. Nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos se nós honrarmos a presença. A presença de Deus é o que nós temos de mais importante. É o que você tem, o que eu tenho de mais importante. E sem ela, amada igreja, nada faz sentido na nossa vida. Sem essa presença, nada. A nossa maior conquista, por mais que nós tenhamos um ótimo salário, uma ótima profissão, estudo, certificados pendurados em todos os lugares, a nossa maior conquista é a constante companhia de Deus. É essa a nossa maior conquista. A companhia constante de Deus nas nossas vidas, seja no dia bom, no dia mau. Eu estou aqui para te dizer, como profeta de Deus nessa noite, trazendo aqui uma promessa do Senhor para as nossas vidas, porque essa palavra aqueceu muito o meu coração também, que você não anda sozinho. Você não anda sozinho, você está muito bem acompanhado, e quem te acompanha é o Senhor dos Exércitos. Ele tem o exército mais poderoso que Ele pode mandar, que governa o céu e governa a terra. Ele faz cessar as ondas violentas, Ele coloca os tsunamis acima do limite, mas também faz o tsunami voltar para o lugar.
Ele dá voz de comando às tempestades externas e às tempestades internas que nós mesmos criamos dentro de nós. E Ele está aqui nessa noite. Então eu estou aqui para te dizer, inclua o Senhor em tudo. Inclua Ele em tudo. Porque se Deus não pode ir onde você está indo, Deus não está sendo incluído. Pelo contrário, Ele está sendo desonrado. Então, inclua o Senhor em tudo que você for fazer. E precisamos, como Moisés, amada igreja, querer a presença. Eu quero essa presença do Senhor comigo. E nós vamos agora ouvir uma oração cantada. Porque para mim isso nem é um louvor, ela é uma oração. Eu preciso de Ti, como nós precisamos do Senhor nos nossos dias. Eu quero te convidar nesse momento a você pensar nessa presença que já trouxe tantos livramentos para a tua vida e que tantos livramentos ainda trará, cuidando da tua casa, cuidando da sua família, cuidando de você, cuidando do que leva o teu nome, os filhos voltando bem para casa, em nome de Jesus. Então que você agora fique como Moisés, na dependência dele, na dependência de Deus. Vamos ouvir essa canção, amém? Vai fazendo sua oração, vai declarando total dependência a Ele. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, a Tua misericórdia é sem fim. E como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena existir.
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu oro nessa noite para que Deus Pai Todo-Poderoso continue conduzindo os teus passos em amor, conduzindo nossa vida em sabedoria. Eu oro nessa noite para que esse Deus poderoso, que diz que Ele mesmo vai conosco e nos dará descanso, continue colocando o chão seguro para pisarmos, que os nossos passos sejam firmes neles, que a nossa vida seja coroada com a bondade de Deus. Eu oro nessa noite, fortalecendo, Pai. Eu oro, Pai, fortalecendo o coração, Pai. O nosso coração e a nossa fé em Ti, pela Tua palavra e a Tua promessa. Eu oro nessa noite, meu Deus, por essa igreja tão abençoada, pelas famílias aqui representadas, para que o Senhor renove a esperança no coração, aumente a fé, acrescente sabedoria aos dias, Pai. Jeová Shammah, assim o Senhor se manifesta nessa palavra. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Deus presente está, Ele é Jeová Shammah. E Ele está dizendo aqui que Ele está nos nossos dias, que Ele está presente em todos os momentos que precisamos. Ele entra conosco, Ele permanece conosco. Nos dê, Senhor, a graça da dependência de Ti. Nós precisamos de Ti mais que o ar que respiramos. E eu quero te convidar nessa hora a você ficar em pé, cantar essa canção com todo o fôlego que há dentro dos teus pulmões, declarando o quanto você precisa do Senhor, declarando em alto e bom som: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso muito do Senhor. Não me deixa fazer nada sem a Tua presença, Senhor. Não me deixa tomar passo algum, Pai, ou decisão alguma sem Ti. Não posso viver, não vale a pena existir. E escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Nada sem Ti vale a pena, Senhor, nada. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Até o fim, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Deus presente está. Escuta o meu Jeová clamor, Shammah está presente nos mais que nossos o ar dias. que eu respiro, E nessa noite, preciso aquele que de está Ti. declarando: eu preciso de Ti, Ele vai contigo, Ele vai com você, Ele está com você, no nome de Jesus. Continue adorando. Afastar de Ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor,
Adore ao Senhor nessa noite. Posso viver, não vale a pena existir, não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus nessa noite por essa palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como é bom nós declararmos que nós precisamos do nosso Deus. Igreja amada do Senhor, não faça nada sem pedir a presença de Deus. Em nome de Jesus, coloque isso tatuado no teu coração. O Senhor fala para Moisés: eu não vou mais com vocês, porque o povo é de dura serviço. Moisés tem uma atitude tal que convence Deus. Deus fala: eu vou com vocês, Moisés, pode ficar tranquilo. É uma atitude de fé e de dependência que depende de nós declararmos ao Senhor. Declare para o Senhor, quando você estiver indo para o trabalho, para uma viagem, qualquer lugar: Senhor, sem tua presença, não permitas que eu vá. Isso é muito lindo, isso agrada o coração de Deus. Vocês já imaginaram se os apóstolos naquela travessia de barco, Jesus não estivesse lá com eles? Vocês já imaginaram se o Senhor não estivesse com Daniel lá na cova? Já imaginaram se o Senhor não estivesse presente na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós nunca sabemos quando virão tempestades, leões e fornalhas em nossas vidas. Por isso, Comunidade Bíblica Vida, em nome de Jesus, não dê um passo sem pedir a presença. Senhor, saia comigo, desde o primeiro metro que eu caminhar, até a chegada do local que eu estiver, e na volta também. Deus ama essa declaração, amém? Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, em que fortalecemos a nossa fé na Tua presença, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos liberta, que nos direciona, Pai. Não permita, Senhor, que demos um passo sequer sem pedir a Tua presença, sem declarar que o Senhor é muito mais que bem-vindo junto de nós, aonde estivermos. Obrigado por essa palavra ministrada, Senhor. Obrigado por ter aceito nossos louvores nessa noite, nossa adoração. Obrigado, Senhor, por Tua presença manifesta em nosso meio. Assim o Senhor quis nessa noite, assim foi feito. Espírito Santo, obrigado por ter nos direcionado até aqui nessa noite, para estarmos na comunhão dos santos, onde o Senhor ordena bênçãos, começando a nossa semana e nos fortalecendo, Pai. Muitíssimo obrigado. Nos guarde no caminho de volta para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite de renovo, Senhor. E amanhã cedinho, eu creio que nós já levantaremos, sentindo a Tua presença, sentindo a Tua misericórdia que já estará se renovando. E assim nós caminhamos, de passo em passo, de glória em glória, até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos, te agradecendo por mais esta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com nossas palmas nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba o louvor da Tua igreja, Pai.